que é sobre a perda do olfato e do paladar. A gente escuta muito isso agora, nesse momento, né, devido às complicações e às sequelas do Covid, Sim, mas existem muitos outros fatores, né, Matheus, que contribuem para que isso aconteça, né, principalmente na odontologia. Então, a gente vai falar um pouco de tudo isso e como o laser pode ajudar, né? Isso é o mais interessante. é Vamos assim, esperar. eu tava vendo, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu comentar aqui um post que eu tava vendo agora há pouco num colega, falando assim, gente, só para vocês não esquecerem que cárie ainda existe, né? A gente em rede social não vê cárie, ninguém fica postando cárie, o pessoal quer postar só coisa bonita, só coisa que chama atenção, só coisa que vende, mas a nossa realidade, né, de quem põe a mão na massa é muito maior, né? A gente vê muito mais coisas. Eu sei que tem algumas coisas que não são tão bonitas, né? Tem vezes até que eu peço a sua opinião com algumas postagens que eu vou fazer por causa disso, porque a minha realidade é ver coisas que às vezes realmente não são tão legais de se mostrar, mas que tem um paciente ali na ponta que precisa ser cuidado. E aí a gente não pode esquecer, né, que tem muito mais conhecimento por trás disso, principalmente porque no nosso dia a dia vai aparecer de tudo. E independente da área da saúde que a gente faz, a gente vai ter essa experiência de ver e ver outras coisas que não são tão publicáveis ou instagramáveis, mas eu estudei para resolver. E quando a gente fala de olfato e paladar, eles também fazem parte desse contexto, porque, embora não necessariamente sejam normalmente doenças graves, você sentar para comer uma comida boa e não sentir sabor, não sentir cheiro, é péssimo, né? Não tem qualidade de vida nenhuma. Então, assim, a gente precisa parar para pensar que a nossa rotina clínica, ela demanda que a gente tenha conhecimento, que a gente estude, que a gente faça, que a gente aplique, né? Que a gente tenha momentos de chamar a atenção de, opa, tem coisa que eu estou deixando passar. Tá passando e eu não estou cuidando, eu poderia cuidar, eu poderia dar um tratamento mais completo para o meu paciente, mas nem eu sabia que eu podia resolver o que eu sabia resolver, né? Com certeza. Então a gente tem que ficar atento, né, a todos os sinais aí, todas as coisas que a gente pode trazer de melhoria, né? Eu acho que o profissional de saúde hoje atualizado e humano, né, e condizente aí com a nova fase, né, da humanização aí dos atendimentos, eu acho que com certeza ele tem que ser esse profissional capaz de ler, né, e conseguir melhorar com todas as ferramentas possíveis que existam no mercado, né? Eu acho que por isso que é tão importante a tecnologia, né? Ou pelo menos o conhecimento da tecnologia, quem não consegue investir no primeiro momento, né, Matheus? Porque tem muito profissional que Uhum, quer expandir e tal, mas não consegue no momento, e etc. Mas uhum, ele sabendo que tem, ele pode fazer parceria, ele pode indicar, ele pode encaminhar, ele pode, né, fazer um sim, preparo para que depois aquilo seja feito. Enfim, existem maneiras. O importante é você não privar o seu paciente de tratamentos possíveis, né, e acessíveis por falta de sim. conhecimento. Então, eu acho que isso é imperdoável para um profissional de saúde, né? Você privar, né, o ser humano, o paciente, daquela intervenção necessária ali, que pode melhorar tudo, né? O pessoal está Com chegando, já certeza. já a gente vai de fato ao tema. Mas acho que já dá para começar, né, Matheus? Você Bora, Bora claro. para conteúdo, gente, pra vocês não ficarem esperando aí também. Vamos mergulhar em conteúdo, porque se a gente ficar batendo papo, a gente vai bater papo sobre muitas coisas para sempre, porque a nossa experiência ela demanda que a gente esteja sempre atualizado para abastecer todo mundo de informação, então a gente sempre está prestando atenção, olhando para isso, né? Mas não precisa ficar tão maluco, né? A gente pode, com um pouco de conhecimento aí, já conseguir fazer a virada no nosso cuidado, né? Com os nossos pacientes, para construir nossa carreira, para melhorar nossa carreira, né? E aí, Marília, esse assunto de trabalhar com olfato, trabalhar com paladar, ele vem muito de encontro tanto ao momento que a gente vive, né, por causa das sequelas do Covid, quanto a uma coisa que já vinha acontecendo, principalmente por causa do envelhecimento da população e dos pacientes polimedicados, né? A gente pode ter várias causas para ter a perda do paladar, para ter a perda do olfato, e junto com a bioondulação, igual a gente vai falar sobre a fototerapia, sobre o laser, né? A gente consegue melhorar muito essa resposta, né, do paciente, consegue melhorar muito a qualidade de vida dele.
Então, tudo começa com um bom diagnóstico, tudo começa com uma boa anamnese, tudo começa comigo estando preparado para conseguir diagnosticar. Hoje ainda eu recebo muita pergunta de colegas falando assim, eu faço alguma postagem falando de olfato, né? A gente recupera o olfato fazendo laser no bulbo olfativo, ou mais perto, né, do bulbo possível para conseguir fazer o estímulo. E a pergunta vem assim, quantos joules? Aí eu falo, legal, tantos, mas saber o número de joules que você vai aplicar não muda, ou não vai dar prognóstico bom nenhum. Você precisa saber o que está acontecendo, como fazer, qual é a tecnologia que você vai usar, como que você vai estimular e qual é a resposta que você vai ter. Então, assim, o laser, ele faz com que a gente conheça o paciente muito mais a fundo e dá liberdade que eu possa trazer outras opções de tratamento para eles, né? Então, eu trabalho muito com paciente oncológico, né? Muito paciente que faz radioquimioterapia e rádio de cabeça e pescoço. Então, dependendo do dia que o paciente me manda uma mensagem, eu já tenho uma previsibilidade de como é que ele está com o laser. Por exemplo, tem um paciente que começou a radioterapia comigo, comigo não, né? Ele começou a radioterapia no centro de rádio e eu fazendo laser associado para mucosite prevenção. Ele está no 14º dia hoje. Hoje eu já pergunto para ele, e aí, começou a mudar o paladar? Não tem dor, tá tudo bem, mas ele já não sente sabor de quase nada e o olfato também, porque a radioterapia está pegando ali, né? E aí a gente vai controlando, vai explicando e vai zerando a expectativa, né? Porque o paciente ele mergulha num tratamento desses sem ter o preparo para poder... preparo emocional mesmo, tá? De entrar num tratamento pesado desse. E quando você mostra, olha, é normal você ter essa perda agora, porque a radiação, ela tá pegando tudo que passa pela frente, inclusive as células sensitivas que dão a sensação do paladar, que vão mostrar para o cérebro que cheiro que tem as coisas. E tá tudo bem, faz parte do tratamento, isso vai recuperar ao longo do tempo, a gente pode ajudar. Agora, no momento, a gente faz laser para não ter dor. E quando terminar as 35 sessões, a gente começa a reabilitação desse paciente num modo mais completo. Então, só de eu saber como é que o meu paciente responde, como é que eu tenho as terapias para conseguir controlar, você tem um paciente completamente mais responsivo ao tratamento. Então, quando a gente fala de paladar e olfato, é diferente de eu falar de algo mais grave, tipo um câncer, mas eu estou pensando em qualidade de vida. E hoje, falando de cuidado humanizado, é simplesmente tudo que meus pacientes precisam. Que eu olhe para o todo. Eu sei que demanda muito mais energia de vida. Esses dias uma paciente minha falou, nossa, você precisa fazer alguma terapia porque você vê muita gente e você absorve muita energia, você gasta muita energia, né? E sim, a gente precisa pensar e cuidar, porque eu tenho que olhar para o todo e amarrar muito bem isso. Né? Eu não posso só olhar para a cárie daquele paciente ou para o botox daquele paciente e esquecer do resto. Eu tenho que olhar para o todo, considerar como eu posso melhorar esse paciente. Por isso que o paladar e o olfato hoje estão mais em voga por causa do Covid, mas eu já venho com esses pacientes de radioterapia há mais de 10 anos, então estou acostumado a conversar, a tratar, a resolver. Tanto é que os protocolos que a gente faz nos tratamentos de agora, de Covid e tal, dessas perdas, são os protocolos que a gente já usava, com perda de olfato, perda de paladar. Quais são os principais motivos para a perda do paladar e olfato? Você falou o envelhecimento natural, né? As sequelas Isso. agora de Covid e também os cânceres, né? Então, tem mais algum que... Eu posso falar de tabagismo, de alguns remédios. Então, se o paciente toma algum tipo de antidepressivo específico, eu posso ter alteração de paladar. Se ele faz uma quimioterapia específica, eu também vou ter, né? Então, assim, além de tumores, boca seca, eu tenho uma série de fatores que podem atrapalhar. Por isso que não é só o Covid. Uma gripe também muda meu paladar, tá? Existem perdas de paladar e olfato momentâneas, né? Que são essas, assim, de sequelas. E existem também as que são realmente perdas significativas, que a pessoa não vai voltar 100%, certo? Isso, perfeito. E aí a gente tem que saber... Não, eu vou te dar um outro exemplo melhor ainda. Se o paciente tem um desvio de septo, ele vai ter uma perda sensitiva do olfato que eu não vou conseguir resolver com laser. Porque eu não vou consertar aquele desvio de septo, né, com o laser, tá? Não faço isso com o laser. Então, eu tenho que saber diagnosticar. O laser, ele atua tanto nas reversíveis, né, as momentâneas,
ou as parcialmente reversíveis, ou em ambas, né? A gente pode até falar das irreversíveis também, a gente vai conseguir tratar, tá? É igual eu falar de uma resposta de uma modulação neural, que eu também consigo fazer o laser reverter um processo que, teoricamente, é irreversível, tá? Uma ruptura de um alveolar inferior, de um nervo por causa de uma cirurgia, eu posso conseguir recuperar ele com laser. Mas, o que é mais importante, né? Eu saber da onde está vindo essa perda para conseguir mensurar a melhora. Porque senão eu me coloco numa fogueira para resolver, falo uma coisa para o paciente e a outra está acontecendo. E aí eu vou terminar, eu vou olhar para ele e eu vou falar, poxa, errei. Não vou falar isso, vou falar, a culpa é do laser. E vou falar, não serve essa porcaria. E não é assim, né? A gente tem dois tipos de perda que pode acontecer quando a gente está falando de olfato. A perda condutiva, né? Que quando eu tenho um desvio de septo, por exemplo, que eu tenho uma alteração no trajeto do estímulo nervoso que vai avisar para o meu cérebro através de uma reação química que está captando o que eu estou sentindo de cheiro para converter informação para o cérebro, e aí o sinal não passa. E eu tenho também perda sensorial, que quando eu tenho os neurônios que estão ali, todos no meu nariz, que estão na mucosa, né? Que estão fazendo o serviço de avisar, de sentir, de mandar informação para o cérebro, quando ou eles sofrem algum dano permanente ou não. Então eu preciso entender, né, que assim, eu tenho alguns tipos de perda para poder passar por, né, e aí quando a gente fala de paladar a mesma coisa, a gente pode ter uma alteração no trajeto, ou a gente pode ter uma destruição ou uma alteração no neurônio que está lá na minha língua, que está sentindo aquilo, e a partir daí que eu vou ter condutas, ou a partir daí que eu vou ter uma previsibilidade do que eu vou resolver. Perfeito. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, vai mandando aqui que a gente vai ler no final, tá? Podem ir mandando aqui. Só mandar um abraço para a doutora Kelly, falou que a Laser Smile mudou a vida dela. A gente fica tão feliz com isso, né? Muito obrigada, querida. A gente fica feliz. Nosso trabalho está sendo difundido aí. Todo mundo que tiver dúvida pode mandar aqui no direct para mim. Estou sempre à disposição, sempre que possível. Fazendo live às 9 da noite, gravidíssima, estou grávida de 8 meses, mas estamos aqui, né, Matheus? Estamos aí, estamos chegando, né? Olha, trabalharei, se Deus quiser, até um dia antes. Obrigado, doutora Ana. A doutora Ana falando que eu sou o melhor. Não, doutora, só aprendi primeiro e estou passando aqui para vocês para a gente poder aprender juntos, tá? Podem ir mandando as perguntas aqui que a gente vai lendo. Matheus, mas vamos prosseguir. Doutor Diego também entrou aí na live, mandou um monte de coração pra gente. Dr. Diego Portes, sigam ele também, que tem um conteúdo bem legal. Beijo para você, Diego. Saudades também. Vamos prosseguir? Então, quando eu evoluo, por exemplo, o vírus do Covid ou um vírus de resfriado, de gripe, né? O que ele faz é que ele destrói o neurônio olfatório, ele faz uma destruição, né? Ele faz, na verdade, do Covid, a gente não entende muito o mecanismo, mas a gente sabe que, como a gente tem receptores específicos, o vírus se liga e começa a se multiplicar. Então tem um dano nesse nervo. E o que acontece, né, é diferente de quando a gente tem um resfriado, quando a gente tem uma gripe, que eu tenho uma perda gradativa. No Covid, eu simplesmente viro essa ladeira abaixo e paro de sentir de uma hora para outra, né? Então a gente tem uma perda abrupta desses sintomas. Por isso que, normalmente, quando o paciente fala, olha, eu não estou sentindo mais cheiro do nada, o diagnóstico fica muito mais simples de ser feito. Na gripe, normalmente, a gente vai piorando, e aí não sente mais sabor, não sente mais o cheiro das coisas. Então, são sensações que trabalham juntas, por isso que é difícil, né, Marília, da gente separar as duas, porque se você tentar comer tampando o nariz, você não vai sentir gosto de quase nada, né? Então, eles ajudam muito, né, nesse processo de um complementar o outro com informações, e lá no cérebro, o cérebro juntar as informações e falar, isso tem gosto de morango, isso tem cheiro de morango, isso tem gosto de XY, né? Então é difícil da gente associar. E hoje, como a gente tem justamente o que eu estava falando, o envelhecimento da população, e muita gente tomando antidepressivo, muita gente tomando medicações que ressecam a boca, eu também não posso deixar de falar que, além de eu fazer um estímulo para as papilas gustativas, né, a gente vai ter um estímulo de glândula salivar para retomar a produção de saliva. Então o laser ele é muito fácil e moldável e adaptável para várias situações do mesmo paciente,
né? Eu consigo fazer o estímulo de paladar, consigo fazer o estímulo olfativo, consigo fazer o estímulo de glândulas e fazer com que eu retome um pouco dessa xerostomia, por exemplo, que é a boca seca, por causa de um envelhecimento, tá? Ou de um estresse, ou de alguma coisa que possa estar acontecendo. Por isso que é assim, a gente entende que é parte da nossa rotina saber diagnosticar, então medir fluxo salivar de um paciente, se eu estou desconfiado que ele está com a boca seca, eu vou medir, eu vou ter esse tipo de conduta porque faz parte do meu diagnóstico eu conseguir propor um plano de tratamento. Muita gente fala assim, ah, legal, não está sentindo gosto, vamos fazer laser. Não, mas espera aí. Não está sentindo gosto por quê? Vamos lá fazer a anamnese, vamos achar esse caminho para poder propor uma solução? Se eu só propor uma solução, não sei o que eu estou tratando, não sei que resultado eu vou ter. Então, é assim, pode parecer simples quando a gente fala de resolução, de cuidado, né? Mas a gente mesmo na odontologia lida com boca o tempo todo e muitas vezes esquece de perguntar para o paciente se ele sente os sabores, se ele sente gosto de tudo, se está tudo bem com a salivação dele, né? Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado de olhar para o paciente para poder resolver. Por isso que a gente bate na tecla, diagnóstico, diagnóstico. Laser não existe sem diagnóstico, né? Se eu não sei o que eu estou tratando, eu não sei que resultado eu vou ter. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com laser, eu me melhoro como profissional, porque eu vou ter que entender um pouco mais de tudo, vou ter que trazer muito mais informação para poder responder, por exemplo, as perguntas que estão aqui. Uma coisa importante também, Matheus, é que eu sempre escuto, muita gente me pede essas fichas de anamnese e pedem também essas perguntas básicas e tal. Eu sempre falo, né, as pessoas que são seus alunos aí já têm todo esse material, né, pronto, feito, mastigado. Mas, para quem não tem, ainda não fez, não teve oportunidade de fazer o curso do Matheus, gente, é por isso que vocês precisam estudar, né? E vocês precisam aprender a fundo as coisas. Porque vocês mesmos conseguem montar essas listas a partir do conhecimento, né? Então, saber quais são as perguntas importantes para fazer em determinados casos, né? Então, assim, muitos me pedem isso, porque parece que os profissionais hoje em dia, eu sei que a correria do dia a dia, principalmente essa retomada pós-pandêmica aí, né? Ou no meio da pandemia, que parece pós, enfim. Mas eu sei que é corrido, né? Mas vocês fazerem as coisas no automático, fazem de vocês pessoas que vão copiar modelos, né? E o que a gente quer é que profissionais criem modelos, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Então, quando os profissionais chegam até mim, eu falo protocolos, eu ajudo, né? A gente conversa muito, né, Matheus? Matheus me orienta bastante em relação aos protocolos. Sim. A gente ajuda, né, os nossos clientes o tempo todo. Mas eu quero muito que vocês sejam autônomos, né? Que vocês ganhem essa autonomia de criar os próprios protocolos. Porque vocês trabalham com indivíduos. E indivíduos, eles são personalizáveis. Você não pode fazer o mesmo protocolo para todo mundo. É uma receita de bolo básica que funciona, mas poderia funcionar muito melhor se fosse personalizada. E é por isso que precisa aprender, precisa estudar. As pessoas falam, me manda a tabela dos protocolos. Eu mando. Mas eu sempre explico, olha, quando vocês tiverem a oportunidade, façam um curso, vocês se especializem. Eu não estou deixando de ajudá-los, eu estou ajudando mais, incentivando vocês a irem a fundo nisso. Porque os melhores protocolos, os melhores tratamentos serão vocês, profissionais, um a um, que farão. Né? O Dr. Matheus tem a experiência dele e aplica a cada paciente dele lá. E ele ensina vocês justamente a fazerem os próprios protocolos, e a fazerem, estudarem, a entenderem o processo. Eu fiz o curso do Matheus, né, todos inclusive, mas quando eu entendi o processo do laser, quando eu entendi a ação biológica, o mecanismo, tudo parece que se encaixa, né, Matheus? Tudo encaixa. Tudo, você muda o olhar. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, isso é bem incrível, assim mesmo. Eu acho que a gente tem que dar bastante valor a esse conteúdo. Principalmente o conteúdo gratuito que está aqui para vocês. Laser Smile, quantas lives nós fizemos? Então, a gente tem muito material, né? Não tem desculpa para não estudar, né, Matheus? E, na verdade, quanto mais a gente pensa, mais a gente vê que a gente precisa aprender, né? Muita gente tem anamnese, né? Que medicações toma? Que remédio toma, né? Aí o paciente fala, losartana, fala, sei lá, qualquer um. A pessoa só anota e nunca mais ela volta lá para visitar e não pensa o que está acontecendo com aquele organismo quando ele toma aquele remédio. Né? Quando o paciente fala assim, eu tomo frontal 1 miligrama todos os dias há 5 anos. A primeira coisa que eu falo, e aí? A boca está muito seca?
né? E a pessoa sempre responde, tá. E aí a gente fala, bom, então vamos medir fluxo, vamos ver direitinho, porque a gente consegue recuperar, porque se a boca tá seca, o paladar tá uma droga, né? É verdade, eu não sinto vários sabores, tal. Aí eu castigo no sal, minha pressão sobe, aí o médico aumenta o remédio entendeu como vai fazendo um fluxo que às vezes também o médico não para olhar e ver que o problema está muito mais simples de resolver do que parecia estar ou do que parecia ser, né? Então a gente precisa ter esse olhar de, pô, o paciente está falando que não está sentindo cheiro de nada. Então, se eu não perguntar para ele, ele não vai tirar da cachola que ele precisa me contar isso, né? Ele vai lá falar, quebrei um dente e tal, e você vai ser mais um no meio da galera, né? Não vai ser o um que vai mudar a vida dele para melhor. E é tão bom quando a gente é cuidado diferente, né? Quando eu pergunto para o meu paciente se ele teve Covid ou não, não é porque eu quero conversar sobre Covid, eu quero saber se ele teve para entender o que aconteceu com o organismo dele depois. Porque eu normalmente já entro com laser terapia sistêmica, já entro com cuidado de saúde bucal mais adequado, já ajusto esse cara inteiro dentro da minha área, né? E aí nós vamos perguntar olfato, paladar, entro com 2 protocolos de laser terapia associados. Quando eu vejo, eu já tenho um plano de tratamento desse paciente ao longo do ano que ele está coberto de cuidado. Não só quantos joules e aplica. Não é Sim. isso. Mas falando Né? de quantos joules, Falando falando sobre isso, eu vou ajudar vocês aqui, viu, gente? Eu sei que vocês estão aí esperando um pouco, algo um pouco mais específico em relação ao laser. A doutora Cláudia perguntou, vou aproveitar o gancho dela, tá? Ela falou, nossa, que maravilha, eu tenho a boca seca. Laser infra ou vermelho? Então, o que ajuda para perda de paladar, Matheus? Infra ou vermelho? Nossa, se não tivesse o delay aqui, eu ia ficar perguntando para todo mundo falar o que eles acham. Mas tem um delay, a gente vai ficar esperando muito tempo aqui. Gente, então normalmente é assim, ó. Deixa eu resumir laser para vocês em 1 minuto. Laser terapia, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com 2 cores, né? Vermelho e infravermelho. O vermelho, normalmente, ele vai atuar sobre tecido mole, diretamente na mitocôndria, para auxiliar a produção de ATP e tudo mais. Já o infravermelho vai me ajudar, atuando na membrana plasmática da célula, a ter um estímulo muito maior sobre osso, nervo ou anti-inflamação. Basicamente é isso que a gente pensa do laser, então a gente seleciona por aí. Se você for pensar assim, você vai pensar que para glândula, para trabalhar em xerostomia, em boca seca, eu vou ter que usar o vermelho, mas não é o vermelho, é o infravermelho que a gente usa. Eu sempre falo na aula que tem exceções, e o infravermelho a gente vai escolher por causa da penetração dele e a capacidade de ele estimular as glândulas de uma forma mais organizada. Então, por exemplo, um paciente que toma uma medicação ou que está estressado há muito tempo ou que fez radioterapia de cabeça e pescoço, que tem uma falha na produção de saliva, muitas das vezes com laser infravermelho, trabalhando com uma energia de 2 joules por ponto, a gente vai conseguir ter um estímulo, aplicando sobre as glândulas maiores, então, glândulas salivares maiores, parótida, submandibular e sublingual. A gente vai fazer a aplicação desse laser, então eu vou fazer na parótida, normalmente 5 a 6 pontos, tá? Submandibular e sublingual, dá para mostrar aqui, não dá, minha barba está na frente, mas é fácil. Você vai fazer mais ou menos de 1 a 2 pontos por glândula, tá? Uma aplicação a cada 3 ou cada 4 dias, tá? E você vai fazendo o quê? Você vai fazer com que essa glândula tenha energia para pegar quase que no tranco a voltar a produzir saliva. Agora, tem casos que o paciente tomou muita radioterapia, então, sei lá, fez 35 sessões, bem sobre a glândula e tudo mais. O que vai acontecer é que a resposta desse paciente vai ser diferente de um paciente que toma um antidepressivo, um benzodiazepínico, por exemplo. Eles vão responder diferentes ao mesmo tratamento. Pode não ter uma resposta tão adequada ou pode responder na primeira. Tudo vai depender muito de como o metabolismo do que esse paciente está passando. Então, eu tenho o paciente do Covid, por exemplo, que perdeu o paladar, que eu aplico o laser, no dia seguinte já está sentindo tudo de novo. Pegou no tranco e pronto, uma sessão está feito, ele não volta mais a ter perda de paladar. Tem paciente que eu preciso fazer 10, 12 sessões para ter essa resposta, porque o dano neural causado pelo vírus também flutua. Então a gente tem que conhecer disso para resolver. Mas, Marília, basicamente, xerostomia, boca seca, a gente vai usar 2 joules do infra nas glândulas maiores a cada 3 ou 4 dias. E a gente faz normalmente aí 10 sessões, reavalia.
né, dependendo do cenário, para poder evoluir bem esses casos. Perfeito. Pessoal, mandem pergunta aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai finalizar. Matheus, e o olfato? Vamos ao olfato? Boa. Que pode Então, ser feito? Vermelho olfato, na verdade... excelente, porque, olfato a gente vai trabalhar com infra também, tá? Normalmente, eu peço para tomar muito cuidado, porque você vai entrar com o laser procurando bem a base do bulbo olfatório ou olfativo, aqui para dentro, né? Então ele tem uma direção específica que é muito perto do olho. Se você bobear, inclinar o laser para fora, mesmo de óculos, você vai botar o laser lá e vai iluminar, porque o infravermelho ele penetra bastante. Então tem que tomar cuidado, tá? Mas normalmente a gente vai entrar com o infravermelho, fazer 3 joules por região, por narina, tá? Tem, Marília, protocolos, e aí é outra beleza da laser terapia, né? Da gente trabalhar com janelas terapêuticas. Se você usar o laser vermelho em 3 joules, você também vai ter uma resposta muito interessante, tá? Clinicamente, hoje eu tenho visto pau a pau, ou infra ou vermelho, responder o olfato assim, e a gente vai aplicar a cada 2 ou 3 dias, tá? Nas 2 narinas, para conseguir ter esse estímulo. Então faça um ponto só, porque o que eu estou mirando, na verdade? Eu estou mirando estimular terminação nervosa central para ajudar a esparramar energia ali. Então desse jeito a gente consegue ter uma resposta muito boa, tá? Com vermelho ou infravermelho em 3 joules, para poder evoluir bem esses casos. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu estou gostando que parece que está fácil, então bora. Vamos falar de estímulo de paladar e fechou. E fechou, tá? Pode continuar. Já que tá fácil. Então, e para estimular paladar? Porque sobrou paladar. Então, eu consigo estimular boca seca, tá? Consigo estimular olfato, consigo estimular glândulas salivares. E isso é o mais apaixonante de fazer. Eu todo dia faço, todo dia fico apaixonado e fico assustado com a resposta rápida, principalmente quem tá vindo de Covid, tá? Você vai usar o laser vermelho sobre a língua, então você vai radiar com 2 joules toda a língua, tá? E você vai conseguir ter uma resposta muito interessante desse paciente a cada 48 horas também, você faz normalmente, 1 centímetro de distância entre os pontos, a cada 48, e normalmente o paciente volta e fala, tô sentindo gosto de tudo, voltou. Só precisava de um tranquinho para conseguir voltar. O laser, por ser um biomodulador, ele aproveita a tendência do corpo para terminar de sarar. Então, muitas das vezes eu tenho um paciente aí que está mais de 30 dias depois do Covid, que não voltou o paladar, que não voltou o olfato, ou não voltaram os dois. A gente vai estimulando a cada 2 dias, vai fazendo os estímulos, as aplicações, e normalmente a resposta é rápida, não é um dano irreversível que o vírus faz. Tá? Danos irreversíveis a gente vai mais para radioterapia, tá, Marília? A gente vai para coisas um pouco mais pesadas, que demoram mais para responder. E aí, assim, a gente vai fazer o número de sessões de acordo com a melhora do paciente até ele ter 100% de resposta. Lógico, eu não vou fazer 200 sessões num paciente, tá? Eu vou sempre dosando isso para não deixar esse paciente laser dependente também. Tá? Muitas das vezes entra uma dependência. Pode fazer uma escala de melhora para você acompanhar e conseguir mensurar isso? Existem exames que você pode fazer, existem kits de exames que você faz com determinados cheiros, com determinados sabores, para você ir estimulando e sentindo o paciente, sente essa gota disso, e aí vamos medindo. Sim, e vamos construindo. Para você conseguir simplificar, no caso, assim, determinar uma sessão, você pode usar uma escala básica? De 0 a 10, é a melhor coisa, VAS, de 0 a 10, onde que está hoje? Eu acho que em questão, né, disso, de percepção, de olfato, paladar, né, eu acho que os testes, lógicos, né, os testes oficiais ajudam bastante, mas eu acho que no dia a dia o mais importante é a satisfação do cliente, né, do paciente ali. Então eu acho que de repente ele te falar, né, o quanto ele está achando que melhorou, pode te guiar também na quantidade. Sim. Eu tenho o costume de trabalhar de 0 a 10. Eu, no consultório, assim, e aí? Quantos por cento melhorou? 50. 55, né? Isso. A gente vai construindo essas informações, né? No prontuário, a gente vai levantando. Então, assim, tudo isso começa com diagnóstico, não tem jeito. A gente precisa saber diagnosticar, né? Precisa saber se o que eu estou tentando tratar é tratável. Então, às vezes, vem algumas perguntas que eu falo, viu, mas laser não vai atuar sobre isso, nem começa.
Você falou para o paciente que achava que dava, muda, porque não dá. A gente tem que ser muito honesto nisso. Tem coisa que o laser não resolve, tá? Não resolve. Então a gente precisa saber até onde a gente vai, tá? Tem um comentário aqui. Boa noite. Conheci uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia porque perdeu o paladar e o olfato depois da Covid. Mas me esqueci do nome. Então, existem várias propostas de resolução. É igual quando tem deixa eu pensar aqui, uma paralisia de um facial, de um nervo facial, e aí alguns vão optar por laser, alguns vão optar por uma descompressão para ver se tem uma compressão do nervo facial, que às vezes não aparece no exame. Uhum. Eu gosto de começar mais simples, tá? De começar com laser, e aí se não evoluir, a gente partir para algo mais invasivo, né? No caso da distorção do olfato no pós-Covid, o ideal é a laser terapia sistêmica mais a fotobiomodulação nas narinas ou só a fotobiomodulação já resolve? Eu adoro essa pergunta. Nossa, você não tem noção de como eu adoro. Sabe por quê? A gente fala da indicação do laser sistêmico para ele conseguir complementar algumas patologias e o pessoal acaba criando na cabeça que o laser sistêmico vai resolver tudo. Então, o laser sistêmico vai resolver unha encravada, vai resolver dente inflamado, vai resolver dor no joelho. Não, é assim. O laser local, o laser sobre o tecido, ele vai ser primordial. Ele nunca é discutível, tá? Então, assim, se eu tenho um protocolo para a lesão específica em cima de uma região, eu tenho que pensar. Eu vou primeiro com a dose de energia ali naquele tecido para estimular aquele tecido e se eu quiser por acaso complementar e buscar um equilíbrio de organismo para esse paciente, eu posso complementar com laser sistêmico. Agora, ficar fazendo ILIB até voltar o olfato, você vai demorar muito mais do que fazer o laser local, tá? Vai sim ajudar, mas vai demorar muito mais, não sei dizer quanto, porque não tem nenhum trabalho comparando isso. Esses dias eu estava falando em algum lugar, eu acho que na minha newsletter, que eu mando de domingo para todo mundo que está inscrito, eu estava falando sobre... Existem trabalhos mostrando que o ILIB auxilia na reparação de úlcera de pressão, por exemplo, ou cicatrização de uma ferida pós-cirúrgica, né? Agora, eu tô com um corte aqui suturado, eu vou ficar fazendo ILIB para ele sarar ou vou fazer laser local? Vou fazer laser local, não tem comparação. O laser local vai ser primordial. Para quem cuida de lesão crônica, então sabe. É laser local e eu posso pensar em complementar. Então, sempre que eu tenho um protocolo, eu vou aplicar o protocolo e eu vou pensar caso a caso. Por isso que é importante saber. Caso necessário. Se é necessário ou não. Perfeito. Tem gente falando que perdeu o protocolo. Fazer uma analgesia de tecido mole, vamos pensar que a gente teve um impacto, eu estou com dor numa região específica, tá? Vamos pensar que a gente teve um impacto aqui no lateral, teve uma queda, e aí a gente está com dor nessa região e eu preciso tirar essa dor. A gente vai calibrar o laser, vai desenhar como se fosse um quadradinho em volta da região que tem dor, né? Para a gente diminuir essa dor. E a gente vai fazer a aplicação do infravermelho nos 4 joules dele com 1 centímetro de distância entre os... Você tem interesse em alavancar seu consultório? Faça esse curso, vocês vão ver o que é ganhar dinheiro. Antes o meu laser ficava numa gaveta. Hoje ele faz parte da rotina do meu atendimento e agregou valor a todos os meus tratamentos. E a gente consegue ter eficiência na desinflamação. O nervo facial, ele vai passar por dentro da parótida. Então eu vou programar o meu aparelho para a luz infravermelha. O curso é muito rico, didático. O Matheus é um professor muito atencioso. Foi um divisor de águas nos meus atendimentos. O laser faz a gente, como profissionais, se diferenciar dos outros dentistas. É super importante que a gente tenha ele como prática rotineira no consultório. Hoje no Brasil a gente tem mais de 300 mil dentistas. O que te faz diferente desses dentistas?
minha proposta nesse curso é que você possa, imediatamente depois de assistir às aulas, sair aplicando o laser com total responsabilidade, conhecimento técnico, para que você também consiga ter seus bons resultados.